Aula de Física, Professor Newton, livro módulo 1, capítulo 5, lançamento horizontal. Este tipo de lançamento foi estudado pelo físico italiano Galileu Galilei no século XVII. Galileu afirmou que o movimento de um projétil lançado horizontalmente de uma dada altura, sujeito apenas à força de seu peso, pode ser entendido como formado pela combinação de dois movimentos independentes. Um horizontal, movimento retilíneo uniforme, MRU, e outro vertical, queda livre, que é movimento retilíneo uniformemente variado. Na figura abaixo, um skatista salta de uma plataforma horizontal a uma certa altura, e observamos que a partir do momento que ele deixa a plataforma, ele executa esse movimento parabólico. Esse é o lançamento horizontal. Vamos para esse exemplo. Temos uma pedra, essa pedra sofre um peteleco e ganha uma velocidade horizontal. Inicialmente ela se encontra a uma altura h. À medida que esta pedra cai, ela tem uma velocidade horizontal, que é a mesma que a inicial, v0, e uma velocidade vy crescente, ou seja, na direção vertical, a velocidade dela aumenta. E na direção horizontal, a velocidade permanece a mesma. Então, a velocidade vertical torna-se máxima nesse ponto. Então, devemos entender o seguinte, que na direção vertical há o movimento de queda livre e na direção horizontal há o movimento retilíneo uniformemente. Movimento retilíneo uniforme. Ok. Após o lançamento, a pedra atinge um certo alcance dado pela letra A. Tá? Vamos representar da seguinte forma: o eixo horizontal X na parte superior e o eixo horizontal Y vertical apontando para baixo. O início desses eixos encontra-se nesse ponto. Aqui está o zero dele. Tá? A forma da trajetória, que é o caminho percorrido pelo corpo, pela pedra, tem a forma parabólica. O alcance, essa distância aqui, representada pela letra A maiúscula, é calculada pelo produto da velocidade V0, a velocidade horizontal, multiplicada pela raiz quadrada de 2 vezes a altura, dividido pela aceleração da gravidade. Então essa aqui é a nossa formulinha para calcular este alcance. Então, se nós sabemos a altura que esse objeto se encontra e sabendo a velocidade horizontal de lançamento, nós conseguimos calcular o alcance. Okay? O tempo de queda também pode ser calculado. Você vê que o tempo de queda depende da altura. Né? Ou seja, quanto mais alto for esse lançamento, maior vai ser o tempo para chegar até o solo. Então, o tempo de queda, que é o tempo total até chegar ao solo, que diz respeito a essa base aqui, é a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela aceleração da gravidade. Então, duas fórmulas iniciais, uma para calcular o alcance horizontal e a outra para calcular o tempo total de queda. Ok, então vamos analisar com maior detalhe esse tipo de movimento. Aqui é a nossa pedra, essa daqui é uma lanterna que vamos usar. Ok, então no primeiro movimento nós temos aqui o corpo e a sua própria sombra, né, que não dá para ver. Nesse segundo movimento, então aparece a sombra desse objeto nesse eixo horizontal. Então nós estamos analisando a direção horizontal, né, que está associada à posição X. Tá? Então, 0 segundo, 1 segundo. A régua aqui é 0 metro, 5 metros. Então, no primeiro segundo, esta sombra percorreu 5 metros. Por isso, sua velocidade é de 5 metros por segundo. No segundo segundo, ela percorreu mais 5. E no terceiro segundo, mais 5. Então, no 20º segundo, entre o primeiro segundo e o 40º segundo, nós temos uma distância de 5 metros, ou seja, ela percorreu 5 metros por segundo. Vocês podem observar que na direção horizontal, a velocidade é de 5 metros por segundo. Então, a gente está analisando na direção horizontal, no eixo X. Tá? Por que essa velocidade é constante?
Porque na direção horizontal não há a aceleração, tá? Não há o que acelere esse objeto na direção horizontal. Ele cai na direção horizontal apenas a inércia, né, desse corpo é levado em consideração. Ele simplesmente segue, né, na direção horizontal devido ao peteleco inicial. Ok? Então essa é a forma da trajetória. No lançamento horizontal, a pedra move-se na direção horizontal e na direção vertical. Então a gente está analisando apenas a direção horizontal. Na direção horizontal não há aceleração e o movimento é retilíneo uniforme. Distâncias iguais em tempos iguais. 5 metros em 1 segundo. 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 Ou seja, MRU. Movimento retilíneo uniforme. Então, no tempo 0, a posição x é igual a 0. No tempo 1 segundo, a posição x é 5 metros. No tempo 2 segundos, 10 metros. 3 segundos, 15 metros. 4 segundos, 20 metros. Ok? Então, essa é uma característica desse movimento retilíneo uniforme. Distâncias iguais em tempos iguais. Então, esta é a análise no eixo x. Então, para calcular a posição num dado tempo, você usa x igual a vx vezes t. Isso daqui faz parte daquela fórmula do sorvete. Só que agora, como o eixo é x, não é s, ao invés de s, a gente coloca x. Então fica x igual a vx vezes t. Esse vx aqui é o próprio v0, que aparece aqui, ó, 5 metros por segundo, que mantém-se o mesmo. Então, vai ficar x igual a 5 vezes t. 0 vezes 5 é 0, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Então, eu estou multiplicando 4, o tempo pela velocidade. O produto do tempo pela velocidade vai dar a posição no eixo x. Aqui embaixo você pode ver, ó, que as distâncias são iguais, distâncias iguais em tempos iguais. Analisando agora o eixo vertical. Tá? Então, aqui, ó, de novo a lanterna. Né? Então, aqui ela ilumina, aparece essa sombra. De novo, olha só. Olha o detalhe. A velocidade vertical é 0. Ela aumentou para 10 metros por segundo, porque tem aceleração a 20, 30, 40 metros por segundo. Você pode ver que esta sombra, que é a sombra exatamente desse projétil, ela cai como se estivesse em queda livre. Né? Então, ó, 5 metros, né? 0 metros, 5 metros, 20 metros, 45. Então, é semelhante ao que nós estudamos em queda livre. Tá? Então, isso aqui são sombras ou projeções do projétil. Ok? Tá aí a nossa parábola. Então, você pode ver que as distâncias em intervalos de tempo de 1 segundo vão se tornando cada vez maiores porque a velocidade vai se tornando cada vez maior. Na direção vertical, eixo y, a aceleração e o movimento é de queda livre. Tá? Então, são dois movimentos, um movimento vertical de queda livre e o movimento horizontal retilíneo uniforme. Então, esta foi a forma que facilitou o entendimento, né? Facilitou, né, você entender o formato dessa trajetória, que é parabólica. Né? Então, por quê? Na direção vertical está acelerado e na direção horizontal não. Tá? As funções abaixo estão relacionadas à sombra que desce pelo eixo y. Esta sombra ou projeção, né, do corpo no eixo vertical. Então, agora a gente está analisando o eixo vertical. Aqui, ó, a velocidade inicial é 0 metros por segundo no tempo 0 segundo. No tempo 1 segundo, a velocidade é 10 metros por segundo. No tempo 2 segundos, 20 metros por segundo. No tempo 3 segundos, 30 metros por segundo. No tempo 4 segundos, 40 metros por segundo. Tá? Ok, então aqui é a tabela semelhante à que nós estudamos em queda livre. Aqui são as posições verticais, observando que aqui agora é o eixo y, por isso que tem o y aqui. Ó, quando o tempo é 0, a posição é 0. Quando o tempo é 1 segundo, a posição é 5 metros. Quando o tempo é 2 segundos, a posição é 20 metros. Quando o tempo é 3 segundos, a posição é 45 metros. Quando o tempo é 4 segundos, a posição é igual a 80 metros. Isso foi colocado nessa tabela. E essas aqui são as formulinhas lá da queda livre. Ó. A posição y é igual a 5 vezes t ao quadrado. Ó, quando o tempo é 0, 0 ao quadrado é 0 vezes 5, 0.
Quando o tempo é 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 5, 5. Quando o tempo é 2, 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20. Quando o tempo é 3, 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45. Quando o tempo é 4, 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80. E essa daqui está associada à tabela tempo-velocidade. Quando o tempo é 0, a velocidade é 0. Quando o tempo é 1, a velocidade é 10 metros por segundo. Quando o tempo é 2 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo. E assim por diante. Essa expressão é uma expressão que não relaciona o tempo. É a famosa equação de Torricelli. Okay? Y é a posição e aqui é a velocidade. Então eu consigo calcular a velocidade, essa velocidade aqui, que é ao longo do eixo vertical, nós colocamos esse índice Y aqui, tá? Que é para identificar como se ela estivesse no eixo vertical. Ok? Então aqui, aqui é VY, tá? VY aqui, porque a velocidade é na mesma direção do eixo Y, tá? VY. O Vx está associado ao eixo horizontal, não está aqui no momento. Ok. Então, a trajetória, essa trajetória resultante, ela é a composição de dois movimentos. Um movimento de queda livre vertical e um movimento retilíneo uniforme horizontal. Ok? Beleza. Então, o eixo Y, o eixo X, tá? A forma da parábola. Na direção horizontal, eixo X, não há aceleração e o movimento é retilíneo uniforme. Calculamos a posição através dessa expressão. E na direção vertical Y, há aceleração e o movimento é de queda livre. E utilizamos essas equações aqui. Então, só fazendo uma comparação, aqui nós temos o que nós estudamos de queda livre. Queda livre, o movimento da pedra é vertical, ela desce, no início é 0 e vai aumentando a velocidade de 10 em 10. Então, se você observar, olha só, comparando o lançamento horizontal com queda livre, você vê que, nesse mesmo nível, na direção vertical, ela percorre as mesmas distâncias no mesmo tempo. Então, na direção vertical é queda livre. Na direção horizontal é que é movimento retilíneo. Então, a diferença entre a queda livre e o lançamento horizontal é que no lançamento horizontal a pedra sofreu um peteleco horizontal, o que fez com que ela tomasse essa forma parabólica aqui. Ok, tem uma outra questão que é o cálculo da velocidade resultante da pedra. Ok, então aqui a velocidade resultante da pedra é tangente à trajetória parabólica num dado instante de tempo. A tangência significa que ela tem apenas um ponto em comum. Então esse vetor aqui, ele tem apenas um ponto em comum com a parábola. Então essa daqui é a velocidade resultante em vermelho. E as componentes são, na direção horizontal 5 metros por segundo e na direção vertical 10 metros por segundo. Então se eu substituir aqui, o Vy é igual a 10 ao quadrado e o Vx vai ser 5 ao quadrado. Eu somo os quadrados, tiro a raiz quadrada e vou obter o módulo da velocidade. Tá? Eu vou obter o módulo da velocidade nesse instante. Né? Eu também vou calcular nesse instante aqui, substituindo. O Vx é 5 e o Vy é 20. Então, quem é que está aumentando? O Vy, né? Antes era 20, agora é 30, agora é 40. O Vx permanece o mesmo. Okay? Então, esta aqui, que é derivada do Teorema de Pitágoras, né? Essa expressão que é usada para calcular o módulo da velocidade. Ok, vamos ao primeiro exercício. Um canhão encontra-se a 15 metros de altura e dispara balas, projéteis com as velocidades indicadas nos itens abaixo. Sabendo que após sair do canhão, a bala fica exclusivamente sob a ação da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o alcance obtido. Considere desprezível a força de resistência do ar. Então, na letra A, vamos supor que seja de 10 metros por segundo. A velocidade horizontal. Tem um dado aqui que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Então, nosso objetivo é calcular o alcance, o A maiúsculo. Tá? Então, vamos fazer esse cálculo. Nós queremos calcular o alcance. Então, o alcance é V0 vezes raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a aceleração da gravidade. Então, a gente substitui. No lugar do V0, vou colocar o 10. Então, fica 10 vezes
raiz quadrada, a altura é 15, é dado aqui, ó, a altura é 15. 2 vezes 15 e o g é sempre 10, tá? Ó, o g é dado aqui, é 10. 2 vezes 15 é 30. 30 dividido por 10 é 3, então aqui fica a raiz de 3. Só que a raiz de 3 é 1,73. Então, 1,73 substituo aqui no lugar da raiz de 3. 10 vezes 1,73 é igual a 17,3 metros. Está aqui. Então, vamos conferir nessa simulação. Então, vamos lá fazer a nossa simulação aqui no FET. Veja bem, aqui a altura 15 metros, a velocidade 10 metros por segundo e o nosso cálculo deu 17,3 metros. Vamos ver se funciona? Então, vamos lá em câmera lenta. Vou disparar. Ó. Acertamos no alvo. Então, através da nossa continha, nós conseguimos acertar no alvo. Vamos para a letra B. Um canhão encontra-se a 15 metros de altura e dispara balas projéteis com as velocidades indicadas. Então, a velocidade agora é 20 metros por segundo, né? Tá aqui. Velocidade de 20 metros por segundo, a altura é 15 metros. Vamos calcular o alcance. O alcance é V0 vezes raiz quadrada de 2h sobre g. Então, substituindo, agora o V0 é 20. Então, você pode observar que quanto maior a velocidade, maior vai ser o alcance, ele está mais afastado. Essa aqui vai dar a mesma expressão, porque a altura é fixa, 15. A altura é 15. 2 vezes 15, 30 sobre 10, raiz de 3. 20 vezes raiz de 3 deu 34,6 metros. Então, vamos lá agora conferir se vai bater em 34,6 metros. O que nós fizemos foi aumentar a velocidade. Vamos lá. Então, encontramos 34,6 metros. O simulador não foi possível fazer. O valor é muito grande, 34,6. Então, agora 30 metros por segundo. O que acontece simplesmente é a velocidade. Ó. Agora é 30. Então, você vai multiplicar 30 por raiz de 3. 30 vezes 1,73, que deu 51,9 metros. Esse aqui é o alcance. Então, concluindo, quanto maior a velocidade para uma mesma altura, maior será o alcance. Número 2. Um canhão dispara balas, a mesma coisa agora, com velocidade fixa de 20 metros por segundo, o que a gente vai variar é a altura. Né? A altura agora é 34,6 metros. Ó. Um canhão dispara balas projéteis com a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule as alturas h necessárias para que possa atingir o alvo situado nas distâncias, que são os alcances, indicadas nos itens abaixo. Sabendo que após sair do canhão, a bala fica exclusivamente sob a ação da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considere desprezível a força de resistência do ar. Mudou a expressão do cálculo da altura. Agora você vai dividir aqui, ó, o g sobre 2, vai ficar 10 sobre 2, 34,6 é o alcance e o V0 é a velocidade. Então fica, ó, 10 sobre 2, que a gravidade é 10, o alcance é dado na letra A, e o V0 é dado no problema. 10 dividido por 2 é 5. 34,6 dividido por 20 dá 1,73. 1,73 ao quadrado, 2,99. Né? Vezes 5 deu 15 metros. Tá? Então, a altura de 15 metros está associada ao alcance de 34,6 metros. Nós já vimos isso, né? Um canhão dispara balas projéteis com a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule as alturas necessárias, h, né, para que possa atingir o alvo situado nas distâncias, que são os alcances, indicadas nos itens abaixo, sabendo que após sair do canhão, a bala fica exclusivamente sob a ação da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considere desprezível a força de resistência do ar. Então, para calcular essa altura, a gente usa essa formulinha. Só que agora o alcance é 40 metros, então no lugar do A você põe 40. O V0 é 20, dado no problema, e o G é 10, também dado no problema. 10 dividido por 2, 5. 40 dividido por 20 dá 2. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4, 20 metros. Né? Então, a altura vai ser de 20 metros. Essa é a nossa resposta. Muito obrigado.